hoje para falar sobre prevenção e combate a acidentes. Eu estou recebendo aqui com muita alegria o Major Palumbo. Sempre um prazer te receber aqui, Major. Boa tarde, muito obrigado, viu, Jaque, pelo convite e principalmente para a gente poder falar um pouquinho para as pessoas sobre esses perigos que são tão rotineiros dentro de casa. E ó, depois a gente bater papo sobre tudo isso, a gente ainda vai ter trilha da dica falando sobre fundir, que é só para dar água na boca da gente. Né? Gosta de fundir? Oi, como? Eu também amo, só para dar água na boca. Ainda tem trilha da dica hoje também. O Major hoje preparou algo muito especial para nós. A gente vai, no nosso segundo bloco, falar sobre pipas e falar sobre eles, os balões. Uma época em que as pessoas soltam muito esses meses de inverno, né? É muito triste, viu? Porque eu não entendo qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão. Imagina um balão desse tamanho, quase 7 andares. Quem mora no 7º andar, olha para baixo. É o tamanho desse balão. Se ele cai aceso, que é normal ter uma tocha num papel de seda, o que vai acontecer? Incêndio na certa. Isso é enorme. E olha só, além de falar sobre os riscos, a gente vai te explicar por que você não deve soltar balão. Porque o que eu percebo, Major, é que tem uma questão cultural em alguns locais do país. Às vezes, o que falta, de fato, é a gente levar a informação para você explicar por que você deve ser contra, por que você deve se posicionar e por que, é claro, você não deve soltar. Mas a gente vai deixar essa parte para o segundo bloco. Aqui o Major separou. Eu me identifico aqui com quase tudo que está aqui em cima, né? É aquilo que a gente usa na nossa casa, no nosso dia a dia. Major, a gente teve recentemente um incêndio que aconteceu na casa de um cineasta que infelizmente veio a falecer. E um possível motivo é o aquecedor do prédio, né? Do apartamento deles. Nessa época do ano, vamos começar pelos aquecedores. A gente deve ter algum cuidado especial para utilizar aquecedor? Infelizmente, né? Infelizmente, o Zé Celso, aqui pertinho, no centro de São Paulo, acabou tendo um incêndio no apartamento. O apartamento, segundo informações dos amigos do Corpo de Bombeiros que foram lá atender a ocorrência, ela se iniciou num aquecedor. Realmente a gente tem essa informação, né? Que provavelmente foi assim, né? Foi um aquecedor. E o que é um aquecedor? Juntamente com um chuveiro, um ferro de passar roupa, o secador de cabelo, a chapinha do cabelo. Já que, pessoal de casa, esses equipamentos, eles aquecem rápido, consomem grande potência de energia. Então, quando acontece isso, você precisa ter uma necessidade de uma instalação desses equipamentos elétricos de uma maneira única, numa única tomada, sem que a gente tenha, por exemplo, eu peguei alguns casos aqui, ó, de adaptadores. E eu queria chamar a atenção para esses 3 aqui primeiros. Imagine que você tem um aquecedor ou o secador de cabelo, que ele consome muita energia. Essa energia da máquina do secador ou do aquecedor, ela vai passar pela fiação. E a fiação, ela tem que ser uma fiação sem gambiarra. Imagina se eu vou usar esse secador de cabelo aqui. Ah, não, mas é só um pouquinho. Eu fiz aqui, coloquei uma fita isolante e ali eu peguei e fiz aqui uma adaptação. Quais são os problemas disso? O problema é que pode acontecer que você faz uma adaptação que normalmente, às vezes, não dá certo. Imagina que você liga esse aquecedor ou o secador de cabelo numa régua como essa. Olha a diferença de tamanho de bitola de fio. Esse fio do chuveiro, ele é muito mais grosso. Ele consegue passar muito mais energia, não sobrecarregando o fio. Agora, se você ligar esse secador ou chuveiro nessa extensão, o que acontece? Toda a energia vai passar por esse fiozinho aqui, ó, que ele é muito pequeno, é muito curto, né? E você tem aqui, são nem milímetros você tem aqui de fiação elétrica. Ela derrete, superaquece, derrete, encosta no outro, começa a dar um curto-circuito. Mas o primeiro fato que você vê, ó, que são adaptadores desses, com aquecimento, ó o que ele fez num adaptador que tinha dentro de uma residência que acabou pegando fogo. Esse adaptador é aquele mais antigo, né? Mas eu sei que algumas pessoas ainda devem usar. E muitas vezes o adaptador, eu vou falar a realidade porque eu já vi em vários lugares, ele já começou a deteriorar, já queimou um pouquinho, a pessoa continua usando. E qual o primeiro sinal? Às vezes você sente um cheiro de queimado. Isso. Sente o cheiro de queimado? Tira o equipamento da tomada. Primeiro passo, tá. Solta o equipamento da tomada. Se tiver quente, porque às vezes tá quente. Então, mesmo assim, o primeiro passo que você tem... Se tiver quente, é um sinal de alerta? É um sinal de alerta, porque essa fiação, ela não está suportando a quantidade de energia que o equipamento solicita. Tá. Então, você tem que imediatamente sentir um cheiro de queimado, puxa pelo cabo, desliga de alguma forma para que você não ponha a mão próximo da tomada. Se você souber onde é o disjuntor, desliga o disjuntor lá normalmente na lavanderia, na área de serviço. Mas
Se você tira e você verifica que, olha aqui, ó, já tem um sinal de que essa tomada já não está suportando o equipamento que estava ligado nela. E se você tem alguns adaptadores, eles já vão derreter, fazendo com que o próximo passo ele entre nesse curto e encoste, por exemplo, num sofá, num tapete, numa cortina. E ali o incêndio dentro de casa já está sendo propagado. E a gente tem, em média, 1 minuto. 1 minuto dentro de uma casa, na residência média brasileira, que a fumaça toma conta do teto e a pessoa já não consegue sair lá de dentro. Vou te perguntar já o que fazer, mas você me fez lembrar de uma coisa que eu acredito que muitas mulheres façamos. A gente liga a chapinha e deixa ela esquentando. E aí a gente vai viver a vida para depois fazer o que tem para fazer no cabelo. A gente faz a mesma coisa muitas vezes com Babyliss. Você liga, deixa esquentando e vai ali viver a sua vida, lavar uma louça, cuidar da criança, fazer alguma coisa para esperar esquentar. Além do risco de como ela tá ligada, de repente deixar perto de um outro fio, deixar em cima de algo de plástico. Tem outros riscos que podem acontecer quando a gente deixa uma chapinha ou um Babyliss aquecendo? Quando estava no Corpo de Bombeiros, aqui no Bom Retiro, eu fui atender um incêndio. Quando eu cheguei, a casa totalmente destruída, o colchão também destruído. A pessoa já tinha saído, mas ela esqueceu uma chapinha de cabelo em cima da cama. Ela ficou ligada. Na hora que ela aquece, ela vai ter ali um aquecimento muito forte, por causa que as próprias porcelanas aqui da chapinha, elas têm a necessidade de ficar aquecidas. Mas se ela encosta, por exemplo, no material combustível, um cobertor, um edredom, às vezes uma toalha dentro do banheiro, tem que tomar cuidado. Pode ligar e deixar ela esquentando? Pode. Mas desde que você deixa ela em cima da pia, por exemplo, que nem o vidro, longe de qualquer material combustível. Não esqueça de desligar. Não esqueça também de você usar a chapinha. Não é meu forte, tá? Nunca usei. Mas a Jaque usa. Então, quando você vai usar, usa sempre com chinelo. Não vai ficar ligado com nenhum equipamento Gente, isso é coisa elétrico. Da minha mãe. Isso é verdade? É verdade. Se você deixar o equipamento elétrico e ali você em contato descalça, se ele tiver qualquer fuga de energia, de repente houve de tanto usar um rompimento do fio, você vai tomar um choque. Muitos casos de choques elétricos acontecem dentro de casa. Sabe que eu cresci ouvindo minha mãe falar, não me seca esse cabelo descalça. E até hoje, às vezes eu tô falando com a minha mãe no telefone e falo, mãe, vou lá lavar o cabelo. Minha mãe fala, põe um chinelo, mesmo em prédio, em casa, tanto faz? Tanto faz, porque se você tem um equipamento elétrico, ele vai ter ali a quantidade de energia que uma tomada, por exemplo, uma tomadinha dessas daqui, ó, né? Eu até deixei aqui, o Coronel Humberto mandou pra gente, ó. O Coronel Humberto está nos bastidores, tá nos bastidores, um abraço, né? O cara é sensacional. Ele trouxe pra gente aqui esse protetor. Mas eu queria falar da tomada. Se você tem uma tomada em algum local e você tem um equipamento elétrico, você tem a chance que essa tomadinha aqui, 110, ela tem 10 amperes. E eu não preciso de tudo isso para ter, por exemplo, uma parada cardíaca por causa de um choque. Não podemos tomar um choquinho. O choquinho é perigoso também. E não tem muita gente que fala, deixa a criança tomar o choque, que depois ela não põe mais o dedo. Não é pra deixar tomar o choque, né? Não é pra deixar. Eu sou sobrevivente, porque eu colocava o dedo mesmo na tomada, né, quando eu era menino. E aí, pô, será que dá certo? Às vezes acertava o neutro, aí não dava choque. Mas quando eu acertava o fase, eu tomava choque. Já ouvi falar de criança que voou. Lógico. Às vezes tá com grampo, tá com alguma coisa pode. Então, ó, se você tiver criança em casa, pega esse protetor, faz isso aqui, ó. Protege. Perfeito. Não deixa, não. Se não, coloca até uma fita aqui, uma fita crepe em cima. Pode ser o que tiver pra improvisar, não tem Exatamente. problema, né? A única coisa que você não deve fazer é deixar aberto. E, lógico, viu uma criança, tira ela dali. Porque a chance que a gente tem, infelizmente, no Corpo de Bombeiros, eu já atendi casos de pessoas que tomaram choque, tiveram parada cardíaca, houve a necessidade de internação, né? Pessoas morreram, então não precisa passar por isso. Um risco muito grande, né? Outra coisa, aproveitando que as crianças estão em casa porque estão de férias, deixar, por exemplo, um Babyliss, uma chapinha esquentando com a criança em casa também é um risco, não é, um Major? risco. Eu acho que não deve fazer isso de forma alguma, equipamento elétrico. Toda vez que você tiver ferro de passar roupa, é muito perigoso. Ferro, porque demais. O ferro, ó, normalmente, você tem ele ligado, né? Às vezes lá na tomada, que você também vai deixar esquentando. Vai esquentar e tal. Só que você tem que dar uma olhadinha. Presta atenção. Às vezes você está gastando muita energia e você não vai, por exemplo, passar uma roupa que ela precisa que o ferro esteja tão quente. Normalmente, tem aqui uma parte aqui do próprio interruptor aqui do ferro de passar roupa. Olha, quais são os tipos de peça. Ó, leve, algodão, jeans, que é mais pesado. E aí você pode fazer essa regulagem.
do ferro. Presta atenção, porque ó, normalmente ele fica assim. Muitas pessoas se queimam. Verdade. Começam a encostar na roupa, né? Até esse ferro aqui já tem uma marca já, ó, de tecido queimado. Então, quer dizer, ele ficou super aquecido na hora que for passar por algum tipo de roupa. E eu acho que não há a necessidade de você fazer isso, por quê? Olha só, quando você deixa o ferro, muitas vezes aí, daqui a pouco a criança chamou, você vai lá fazer comida. O que aconteceu com o ferro? Ficou ligado. E ficou o ferro lá. Fica ligado da mesma forma. Pode acontecer uma sobrecarga do sistema de tanto tempo que ele fica ligado e começa a pegar fogo no equipamento. Os equipamentos mais modernos, eles têm as chaves de segurança que até param, né? Não permitem que fiquem ligados direto. Mas, normalmente, se você tiver uma tábua de passar roupa... Geralmente tem um tecido ali perto, exato. Né? A própria tábua, ela tem uma espuma. Então, se você já tem uma parte metálica, então você pode deixar lá na parte metálica. Mas, presta atenção, sempre que passar roupa, desliga da tomada, desliga o ferro, exatamente para você não deixar e ter o risco dele ficar ligado. Major, aquela pergunta que todos nós fazemos para nós mesmos, não aconteceu com você, tá de parabéns, comigo acontece. O dia que você precisou passar uma camisa antes de sair, ou que você ligou uma chapinha, o dia que você vai sair, vai falar, será que eu desliguei da tomada? Não dá tempo. Na dúvida, tem que voltar? Tem que voltar, eu sei disso, eu sei que é complicado, precisamos ter alguns recursos, né? Então, por exemplo, usei, já vou lá desligar. Faça a gente tem que se condicionar, né? Deixa essa condicionante na tua cabeça para você não ter essa dúvida, né? Por quê? Muitas vezes esses improvisos, como eu te falei aqui, dessa régua, que me chama muito a atenção. Imagina só, olha só o fiozinho tão fininho. O que pode receber aqui, normalmente? Talvez uma televisão, talvez um equipamento da TV a cabo. Porque geralmente a televisão você tem a TV, você tem o equipamento da internet, tudo bem, aí pode ser. Tudo bem, porque você não tem grande potência, mas aí às vezes a pessoa quer usar esse equipamento, olha só, é muito fino, ele não consegue utilizar, por exemplo, numa tomada que fica longe do espelho e você quer adaptar. E aí que acontecem os problemas, né? Nas nossas gambiarras, como a gente fala, as gambiarras, né? Então, o apartamento, infelizmente, que pegou fogo, né, do Zé Celso, a gente torce aí para que a gente tenha, pelo menos, as pessoas um pouco mais atentas. Que, no mínimo, né? Sirva de alerta, de alerta, eu sei disso. A gente não fica ali falando dessas coisas por causa da tragédia, sim, para evitar que aconteça isso de novo. Então, se tiver algum aquecedor, não faça nenhuma adaptação. Não tenha a possibilidade. Quando tá frio, hoje onde eu moro não, mas onde eu morava antes era muito frio. Então, às vezes, eu deixava o aquecedor ligado. Eu nunca deixei o aquecedor ligado a noite inteira porque eu tinha medo de dar um BO e eu não ver. Principalmente isso no quarto do meu filho. Vai que eu sempre pensei nisso. A gente tinha aqueles portáteis menorzinhos. Sim. Tudo bem deixar a noite inteira ligada? Eu nunca tive coragem. É assim, nós temos alguns tipos de aquecedores. Então, os aquecedores que são elétricos, normalmente, eles têm um plug, que eles têm o fio terra no meio e a fase neutro ou fase de acordo com o equipamento, se for 220. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão lá, cortam o plug do fio terra, porque ele precisa encaixar perfeitamente na tomada. Fim da gambiarra, hein? Você não faça... A pessoa tira, simplesmente? Tira, porque também, às vezes, ele não tem um aterramento, porque no plug, na parte de trás, esse fio, ele tem que estar ligado diretamente lá no quadro de energia e aterrado. Por quê? Se tem alguma fuga de energia, ele não vai permitir que a pessoa encoste no equipamento e tome o choque. Então, é importante que você faça as instalações de forma correta. Agora, o que a gente não pode fazer nunca, porque eu não sei se você já viu, os equipamentos que consomem grande potência, inclusive aquela cafeteira expressa que você adora. Sei, dá até vontade de um cafezinho. E de um cafezinho também. Eu adoro o cafezinho. Agora, se você chega e ela não encaixa na tomada, a pessoa vai buscar um adaptador. Claro. Ela liga o adaptador para ela ligar rapidamente, só que... Isso é um problema? É um problema. Ela tem algumas tomadas, elas são com um plug, esse daqui, ó, de 10 amperes, que ele é mais fininho. Tá. E aí tem o plug de 20 amperes, que ele é mais grosso, ele não entra na tomada normal. Então você tem que fazer o quê? O quê? Compra a cafeteira, verifica se aquela fiação, ela não é tão fininha para receber aquele equipamento que está na tomada. Se tem mais de 10 anos aquela tomada e você não fez nenhum tipo de manutenção, nem liga ali.
porque possivelmente aquela tomada não consegue ter ali a capacidade de receber tamanha potência do equipamento. E aí o resultado é incêndio. Eu consigo adaptar essas antigas? Se eu chamar o eletricista, ele consegue trocar, fazer essa troca? O que tem que fazer, ele vai pegar, abre a tomadinha, ele vai abrir a tomada, ele vai trocar o fio, ele vai trocar o plug da tomada para um plug de 20 amperes, ele é mais grosso, então é um buraco maior, onde ele encaixa perfeitamente. Só que esse fio precisa ser um fio com uma espessura ideal do tamanho que o próprio, normalmente no manual de instruções fala, que o fabricante indica. E ele vai até o quadro de energia. Agora, cuidado, porque tem muita gente que faz na gambiarra isso também. Procure um profissional para fazer isso, Eu acho que tem muitos eletricistas aí excelentes, engenheiros eletricistas, muita gente que faz um trabalho com segurança. E o que você não pode fazer é forçar a barra aqui, olha, escutem aqui o Major Palumbo. A gente está falando isso que é para evitar acidentes, Exatamente. Quando a gente, dos bombeiros, como a gente pega nessa época do ano, muitos acidentes com incêndios em casa pelo fato dos equipamentos elétricos de aquecedores, que são aquecedores, são os bons aquecedores. Esse que você falou do seu filho, você pode ligar no quarto? Pode. Ele é um equipamento que ele aquece, mas ele não queima partículas de oxigênio e nem produz monóxido de carbono. É diferente, por exemplo, de uma churrasqueira, de um aquecedor que tem no banheiro. Lembra do caso daquela família, não sei se foi no passado ou no retrasado, que estavam com muito frio e colocaram a churrasqueira para aquecer a casa. Conclusão, infelizmente, foi incêndio, né? Foi um incêndio. Isso daí a gente sabe que é sempre muito complicado, porque as pessoas, quando você tem o fogo, o aquecedor, você aquece, na hora que você liga, você tem o combustível, e ele dá uma faísca, junto com o oxigênio, produz o fogo. Quando ele produz o fogo, ele está queimando o oxigênio que você está no mesmo ambiente, por exemplo. Aliás, no caso deles, acho que não foi nem um incêndio, foi o que eles inalaram, Isso. Não foi? Quando você tem a queima, ele queima o oxigênio e produz o monóxido de carbono, que se ele ficar nesse mesmo ambiente, quer dizer que você vai se intoxicar. Normalmente a pessoa perde a consciência, começa a enxergar duplicado, não tem foco, começa a ter uma dor de cabeça repentina e ali começa a ter náuseas, vômitos, daqui a pouco ele apaga. Então esses são sinais que a pessoa fica em extrema intoxicação por monóxido de carbono, que ele substitui o oxigênio que você precisa para respirar. Então, pelo amor de Deus, por favor, não vá colocar dentro de um quarto uma churrasqueira. Aliás, churrasqueira sempre em ambiente aberto, então, né? Churrasqueira em ambiente aberto, porque normalmente ela tem a lareira que joga para fora o resultado da queima. Sabe aqueles aquecedores que tem nas cidades de montanha, Campos do Jordão, Serra Negra? Até em São Paulo você tem aqueles aquecedores de bar, que eles ficam do lado de fora, que às vezes tem até uma chama. Isso. Você não pode colocar esse equipamento dentro de um local fechado, porque ele vai queimar o oxigênio que você precisa para respirar. E vai produzir monóxido de carbono. A pessoa morre dormindo. E as lareiras? A lareira é perfeita. A lareira, quando ela queima, você não pode permitir que aquela fumaça fique no ambiente, porque você vai estar jogando também o monóxido de carbono e logo os outros resultados de queima de gases, como ficam com aquela fumaça. Então, normalmente, a lareira ela é feita para isso, para que você aqueça o ambiente e o resultado da queima vá para fora. Ela tem o escape, né? Presta atenção lá na lavanderia, quem tem aquecedor em casa, tá bom? Se tiver alguma marca de chamuscamento em torno do aquecedor, quer dizer que alguma coisa está errada ali. E você vai precisar fazer uma manutenção. O que não pode ter furos nas chaminés, porque podem ir para dentro do banheiro. Pessoas já perderam a vida. Lembra dos brasileiros que morreram no Chile? Estavam dormindo, era um aquecedor. E o resultado da queima foi para dentro do local onde eles dormiam, pelo amor de Deus. Então, atenção a isso. O aquecedor elétrico é o ideal, porque ele não queima, ele só aquece caloria ambiente e você pode mantê-lo ali longe de material combustível para não pegar fogo. É bem seguro, né? Eu vou te perguntar já do chuveiro, mas antes eu quero uma dica. Percebi que começou o fogo em qualquer um desses objetos aqui que eu falei, talvez até no próprio chuveiro, mas eu tenho outras perguntas para fazer sobre ele. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer imediatamente? Bom, imediatamente você deve sempre, quando pegar fogo em algum equipamento elétrico, se você puder puxá-lo da tomada, excelente. Então, se você tiver com o aquecedor e de repente pega fogo no aquecedor, no secador de cabelo, você solta o secador de cabelo e você conseguir desligá-lo da tomada, ótimo. Agora, se você não conseguir, corre no disjuntor. Corre ali na lavanderia, na área de serviço, onde você desliga todos os equipamentos, a chave geral, pum, pronto, que pelo menos
ele não vai causar um problema. Normalmente as pessoas querem pegar água. Era isso que eu te perguntei, o que muitas vezes... eu sei que os cursos ensinam a diferença, inclusive tem diferença de extintores, né? Mas o nosso primeiro pensamento é, vou jogar água se tá pegando fogo. Não necessariamente, né? Não necessariamente. O que você deve fazer é pegar um extintorzinho onde você tem a capacidade de, por exemplo, um extintor para equipamento elétrico, você tem as classes de incêndios, eles ficam colocados nos extintores. Então, classe B, que para líquidos inflamáveis, e classe C, que é para equipamento elétrico, esse extintor, por exemplo, de pó, você pode usar. Perfeito. Só que esse extintor, bom, às vezes, se você mora em prédio, tem no seu andar, né? E se você mora em casa, não devo usar água, então, né? Se for um equipamento elétrico. Não, você não pode usar água de forma alguma, porque a água ela é uma condutora de eletricidade, ela pode colocar em risco, vai danificar o material. Imagina um computador que comece a ter um superaquecimento por causa de algum problema. Vai lá na tomada, puxa a tomada. Se você joga água, o equipamento inteiro vai ser perdido. Então, a dica é que você mora em prédio, tem um equipamento, normalmente, 2 extintores no hall. Um grande de água, que é para materiais sólidos, como o papel, madeira, o tapete, o sofá. E aí você tem os pequenininhos, que são de pó, onde você pode aplicar nos equipamentos elétricos. Major, eu vou me preparar para dar um recadinho e eu queria que você falasse para nós do chuveiro, enquanto eu me preparo para dar o recado. Porque nessa época a gente sente frio. Sabe quando a gente quer abrir só um pouquinho para o chuveiro ficar bem quente? Tem perigo isso aí? Conta para nós. Ah, não, tranquilo. Por favor, conta pra gente enquanto eu me preparo. Eu não sei como vocês ficam vivas. Lá em casa eu tenho 3 mulheres, elas tomam banho, parece que vão se queimar dentro do chuveiro. Mas olha, o chuveiro, você presta atenção para que você nunca tenha ali a chance de manuseá-lo quando você estiver ali sem roupa embaixo e todo molhado. Porque pode ter o risco ali de você, quando vai mudar a chave geral ali para você aquecer, então você desliga o chuveiro, não vá tentar mudá-lo no momento que você tem ali esse uso. Faça isso antes e com certeza para que você não tenha nenhum problema de tomar um choque durante o seu banho, que eu tenho certeza que muita gente aí já teve choques aí na hora de tomar banho, viu, Jaque? Tenho certeza também. Tenho muitas perguntas ainda, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho com o Major Palumbo. O nosso programa está de volta, esperando você nas nossas redes sociais, o meu Insta, @JaqueStefano, e as redes sociais do programa, o Instagram, @NossoPrograma, e a fanpage facebook.com/NossoPGM. Hoje nós estamos conversando com o Major Palumbo, que esclarece as nossas dúvidas, trazendo muita informação sobre prevenção e combate a acidentes. Daqui a pouquinho eu continuo esse bate-papo. Major, vamos lá essa pergunta. Daqui a pouco a gente volta aqui para o chuveiro e quero para o balão também, mas tem ou não tem risco de mexer no celular enquanto ele carrega? Mandar um abraço pro Kleber, viu, Kleber? Que legal, viu? Legal revê-lo. Toda hora vem algum jornalista aqui falar que o Major faz parte, ou do começo de quando começou a trabalhar, de alguma entrevista que fez, o Major faz parte aí da vida dos jornalistas mesmo. Acho que são assuntos importantes, né, Jaque? Porque quando você fala da segurança dentro de casa, eu acho que a gente tem que ter atenção para não provocar nenhum acidente, porque os acidentes, eles são tristes. Verdade. Quando os bombeiros chegam, nós vamos enxugar lágrimas às vezes, e é muito difícil para a gente também. Sem dúvida. Por isso é importante a gente conscientizar, né? É muito mais fácil, é muito mais legal você explicar antes para que a pessoa não se envolva em acidente. Perfeito. E o celular carregando? Vamos lá. Eu já vi também incêndio causado por celular. Como? Então, imagina que você coloca o celular e aí você coloca ele na tomada e coloca ele para carregar em cima da cama. Em cima de um móvel que, por exemplo, pode ser revestido com algum tecido. Qual o risco? Normalmente, se o telefone é novo, você tem lá já uma bateria que ela tem um tempo de vida, ela já é adaptada direitinho com o plug do adaptador correto. Você não comprou no farol da esquina, você não comprou naquela lojinha que não tem... O carregador? Não, ninguém. Não. No farol da esquina? Compra, imagina! Acho que compra. Claro que Olha aí, compra. ó. Dá uma olhada lá, ó. Major, eu vou contar um segredo, acho que você não tá sabendo. Todo mundo compra no farol o carregador. Mas aí que tá. Olha só, quando você tem um telefone, imagina que você coloca para carregar. Então, na hora que você coloca, pega o plug e coloca para carregar. Quando você faz isso e fica falando, aquele plug, a própria ligação do telefone, aqui o conector, ele é muito ali frágil. Se você ficar mexendo, o que vai acontecer? Ele vai se romper. Se rompendo, vai acontecer o mesmo curto que você tem na tomada. Então, se você puder, coloca ele para carregar, deixa ele carregando, e se você quiser usar, desconecte e continue falando. E conecte de novo e deixa o telefoninho lá quietinho,
para que você não tenha a possibilidade de ficar mexendo no conector, porque ele se rompe. E aí, depois de determinado tempo, aquele curto-circuito que deu bem na tomadinha de conexão do telefone com o carregador, ele vai causar ali algum defeito, pode causar um defeito na bateria, pode não dar a carga suficiente, daqui a pouco a bateria fica sobrecarregada, ela incha. E quantas vezes você não viu já casos de pessoas que ligam o telefone na tomada e ele explode? A bateria de lítio. Então, quer dizer, você tem que ter a capacidade de perceber quando você tem que trocar a bateria. Você ele pegou avisa o telefone, muitas vezes, né? A lógico, porcentagem ali, quando você compra novinho, ele tá ali em 100%, depois vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo e o pior, às vezes você conecta, quando você carrega, nossa, como tá quente meu telefone. Vai mandar na manutenção, troca a bateria ou troca o equipamento, que qualquer hora ele vai pegar fogo. Onde? Quando você colocar para carregar, encostado ali no sofá, quando encosta num tapete, encosta num tecido, pronto. Aí o problema já vai estar iniciando. O risco é grande, né? O risco é grande. Eu acho que o vídeo ali foi bem legal, quando você liga uma série de tomadas, uma série de equipamentos na mesma tomada, tem a sobrecarga e depois que começa a pegar fogo, torce para que ele não tenha lá, ó lá. É isso aí. Não torce para que você não tenha a chance desse fogo se espalhar para outros equipamentos. Meu Deus. Vamos pro balão? Depois a gente volta para cá, se der tempo? Vamos. Fala pra gente desse balão que você trouxe aqui, enorme. Olha, esse balão eu pedi lá pro Corpo de Bombeiros, que quem fez a apreensão desse balão foi a Polícia Militar Ambiental. Ela pegou esse balão antes que ele subisse. E logo, quando ele tem aí, depois de muitos manuseios, né? Você tem, olha o tamanho dele, 7 andares. Tem que voltar aqui para trás da câmera, por favor. 7 andares de balão. Pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui do ladinho. Podemos ir para frente? Pode vir para frente, ó. Dá uma olhadinha. Pra frente dele, pode ser? Ó, sem brincadeira, você vai achar, ó. Eu entro dentro da boca do balão. Eu tenho 1,85 m. Como é que eu vou fazer, ó? Ó, eu entro dentro do balão. Por quê? Ele é tão grande, uma capacidade tão grande que você tem de fazer ali, por exemplo, de ter uma queima causada, por exemplo, pela tocha, que você, no final das contas... Essa aqui é a boca dele, né? Essa por onde você entrou? É onde fica... É a boca, exatamente, ó. Eu entro na boca. Então, ele tem quase 7 andares dentro de um apartamento. Muita coisa, gente. É muito grande. E como ele é muito grande, ele tem uma capacidade tremenda de causar um incêndio. Imagina que se esse balão cai aceso num aeroporto. E aí, infelizmente, nós tivemos 2 casos esse ano. Um no Rio de Janeiro, num avião que ele caiu do lado do avião da Azul, que estava abastecendo. Graças a Deus, os bombeiros chegaram rápido, presenciaram os bombeiros do aeroporto, conseguiram combater o incêndio, porque seria uma tragédia, Jaqueline. Olha o tamanho do balão. Porque se você tem um papel e basta somente uma centelha, uma faísca, que se inicia num ponto e você não tem como parar. 7 andares, 22 metros mais ou menos de balão, com a capacidade que você tem de materiais como tocha, que a tocha tem estopa, tem parafina, existem ali outros materiais, querosene, gasolina, tudo para que você coloque fogo, infle o balão e o sentido ascendente faça com que ele suba. Os menores também são perigosos, né? Todos são perigosos. É crime, né? Soltar balão. É crime. Desde 1998 é crime, lei de crimes ambientais. E você tem penas ali de 2 anos, de 4 anos, mais multa. Major, se eu vejo, olha, ali perto da minha casa, em algum lugar que eu moro, tem gente nos assistindo do Brasil inteiro, tá sabendo que em algum lugar solta um balão. Eu posso denunciar? Existe isso? Pode. Aqui em São Paulo você tem o Disque Denúncia 181. Falei com o secretário Guilherme Derrite sobre essas denúncias à Polícia Militar Ambiental. Então, o que a gente queria? Primeiro, presta atenção, baloeiro, não vai fazer isso. Lembra do incêndio que teve no Parque do Juqueri, aqui na Serra da Cantareira? A cidade de São Paulo inteira ficou cheia de Foi esses farelinhos, aquele farelinho preto em tudo quanto é fuligem, né? Fuligem de palhas incendiadas do parque inteiro. Eu fui lá nesse incêndio, uma série de bichinhos mortos lá, queimados. O que foi causado? Um balão, pegaram a cangalha do balão, mostraram, foram atrás, tentam prender.
Mas, puxa vida, será que esses caras não têm consciência? Você imagina um balão desse que ele sobrevoa normalmente 5, 6 mil metros de altitude, às vezes a rota de avião. Meu Deus. E aí você tem lá, quer dizer, pode atingir um avião? Lógico que pode. Quantos incidentes já foram registrados por causa dos balões? Fora, enquanto a pessoa ela vai soltar o balão, o risco de ela se machucar também, né? Nós tivemos lá na década de 90, acho que 8 ou 10 pessoas morreram lá na freguesia do Ó, estavam montando a cangalha do balão. E acabaram morrendo por causa que quando foram montar, houve lá uma deflagração que não termina. Então o nosso pedido é para que vocês parem de soltar balão. Mas se não quiser parar, cada balão desse aqui, ó, o dono desse balão que foi pego com esse balão pagou uma multa de R$5.000 para a Polícia Militar Ambiental. Mais todos os artefatos, uma tocha, mais 5 mil, uma cangalha, mais 5 mil, fogos, mais 5 mil. Então, a multa é pesada. Se você souber quem fabrica, quem transporta, quem solta, principalmente aí nos domingão de manhã, nessas épocas, dá uma ligadinha, 181, não quero me... Denuncie. Denunciar, 181, ó, estão soltando um balão aqui. Por quê? A gente precisa pegar esse balão antes que ele suba. Depois que ele subiu, não tem o que fazer. Se você é de fora de São Paulo, procure aí na sua região, tá? Para onde você liga. Major, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria falar rapidamente um alerta para quem solta pipa, um alerta a... Como é o nome? Cerol. Eu fiz assim, ó, não que algum dia eu já tenha feito isso, mas eu já vi muito jovem fazendo quando eu era criança. Olha, era comum antigamente, né? É comum ainda é comum. É comum. Fala um pouquinho sobre esse risco. Imagine que você está andando na Marginal Tietê e aí daqui a pouco tem uma linha chilena. Que ela passa por exemplo... Tem só um minutinho, Major, desculpa. Só o motoqueiro, ele pode receber ali um corte no pescoço, perder a vida ali. Meu Deus. Então, presta atenção também, não vai dar isso aí para uma criança. Você, marmanjão, barbudão, empinando pipa lá com cerol no meio da Marginal. Quer brincar de pipa? Brinca sem cerol e nos locais próprios, né? A polícia está de olho, a Guarda Civil Metropolitana Ambiental está de olho. É um material proibido na cidade de São Paulo. É proibido o uso de cerol. O cerol é proibido. Agora, o pipa também tem local próprio, não tem? Porque não pode enroscar num fio, também tem risco, não tem? Pode enroscar num fio, aqueles fios que a gente tem na rua, os 3 mais altos, tem 13 mil volts. Se você encosta uma linha que ela consiga mandar energia pela linha, um moleque de chinelo, ele vai tomar um choque e vai morrer. Major, tem segundinhos. A pessoa quer empinar pipa, por exemplo. Existem locais abertos mais apropriados, não tem? Vai para um parque, não use cerol, vai lá, atividade ao ar livre, é muito legal, mas não coloque ninguém em risco, porque o cerol, se depois o pipa for lançado, pega o motoqueiro, rasga capa, rasga jaqueta, corta e eu já vi pessoas morrendo. É muito sério. Eu vou passar aqui para quem quiser entrar em contato o Instagram do Major, que sempre tem vídeos de alerta muito interessantes, que é o Instagram é o @majorpalumbo, tem o site também www.majorpalumbo.com.br, passando aí para vocês. Major, te convido a voltar mais vezes, é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelas orientações. Foi muito legal estar com você, Jaque, aqui no nosso programa. Obrigado, muito pessoal. Obrigada.